Boa tarde a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Tunico, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo para fazer a leitura do versículo da Bíblia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Tá. Antes de darmos sequência, vou pedir que o vereador Alan Ribeiro entregue a moção de aplauso. Som. Boa tarde a todos os presentes, a nobre mesa, presidida hoje pelo nosso ilustre vereador Tunico Gama, os demais presentes, os funcionários dessa casa. Quero convidar aqui a minha colega, a parceirona da vida aí, Tininha, para que venha receber essa moção de aplausos, por favor.
Cristiane Marques de Oliveira, né? Daremos a devida formalidade. Mas, para mim, peço perdão e licença, será sempre a Tininha. Nessa vida, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E eu fui agraciado, tive a honra de ser abençoado por essa amizade, dela e da sua família como um todo, que me ajudaram muito para eu estar aqui onde eu estou hoje. E hoje, essa casa, agradeço aos pares por terem aprovado essa moção, é a minha forma de retribuir e homenageá-la. Mas quem se sente homenageado por ter, dentro do nosso município, uma profissional como essa, prestando os serviços com o zelo que presta para todos nós paratienses, sou eu. Muito obrigado, Tininha, e que continue sendo essa profissional, essa mulher, essa mãe, que sempre foi e é. Gente, eu só tenho que agradecer estar aqui hoje e agradecer a todos e agradecer em ser profissional da saúde, né? Que hoje nós estamos vivendo um mundo muito triste, né? Então, eu só tenho que agradecer o município por me abraçar, né? E poder ajudar cada dia mais. Muito obrigada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária, do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à rua Dr. Samuel Costa, número 23 a 25, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 11ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valcenir da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valcenir da Silva Teixeira, Paulo Sérgio dos Santos, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Lucas de Oliveira Cordeiro, Alan Souza Ribeiro, Marco Antônio Santos da Conceição e Flora Maria Salles França Pinto. O vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa justificou a sua ausência. O vereador Marco Antônio Santos da Conceição leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da 10ª sessão ordinária e ofício 008 de 2021, matéria votada no expediente, requerimentos 066 a 069, indicações 230, 232, 233, 324 a 327, 329 a 352, 355 a 358. E moção de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Marquinho, vereador Rodrigo Penha, vereadora professora Flora, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico, vereador Lucas e vereador Sanica. Matéria votada na ordem do dia: projetos de lei 001, 020, 005, 021, 024 e 023 de 2021. Vereadores que discursaram no expediente final: vereadora professora Flora, vereador Tunico Gama, vereador Lucas Cordeiro e o presidente Valcenir da Silva Teixeira. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala das Sessões, 26 de abril de 2021. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço
ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Ofício à Câmara número 018 de 2021, ao excelentíssimo senhor Valcenir da Silva Teixeira, presidente da Câmara. Assunto: presta informações quanto à situação da PAI de Paraty. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar o que segue. Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a APAI de Paraty se encontra sob intervenção administrativa da Federação das APAIs do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 38, parágrafo único, do Estatuto da Federação das APAIs. Artigo 38. As infrações ao presente Estatuto e as irregularidades de qualquer natureza cometidas pelas filiais ou pelos seus agentes acarretarão procedimentos e penalidades aplicados pela diretoria executiva da Federação das APAIs do Estado do Rio de Janeiro. As penalidades a que se refere o presente capítulo consistem em intervenção, quando se tratar de infrações ou irregularidades administrativas cometidas pelos agentes de entidade filiada ou por terceiros com a conveniência daqueles ou quando estas consistirem em desvios de ética da entidade filiada como corpo social, dos compromissos, padrões de conduta, filosofia, estatuto, regulamentação e resolução da Federação das APAIs do Estado, da Federação Nacional das APAIs. Desta forma, esta municipalidade vinha realizando repasses de subvenção à Federação das APAIs do Estado do Rio de Janeiro, que destinada estes recursos à APAI de Paraty. No ano de 2016, a Prefeitura de Paraty fora celebrado o início do processo de concessão do direito real de uso do bem imóvel, onde encontra-se em funcionamento a APAI Paraty, porém, a referida análise e conclusão não foi possível, haja vista a ausência de documentação que possa certificar a titularidade do bem imóvel, de sorte que a cessão não se concretizou. No que tange o repasse para a APAI Paraty em 2021, informamos que em 2016 fora assinado o último contrato realizado com a APAI Paraty, por intermédio de sua interventora FEAPAIS, Rio de Janeiro, e em 2020 fora realizado o último repasse à APAI Paraty. Observa-se que os contratos de repasse têm como condições para sua celebração as regularidades jurídica, fiscal e trabalhista, nos termos do Decreto 8.726, de 27 de abril de 2016. Dessa forma, os recursos não foram repassados por falta de documentação, uma vez que não foi apresentada a certidão negativa de débitos trabalhistas. Sendo assim, em consulta à Procuradoria-Geral do município, fora recomendado à administração municipal que não realizasse repasses de valores a título de subvenção, com vistas à observação do Decreto 8.726 de 2016 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vistas penalidades impostas ao ente público pelo descumprimento da norma legal, independente da relevância do objetivo do ato. Em 2020, fora repassado à APAI de Paraty o valor de R$ 320 mil, que não foram utilizados em sua integralidade, de modo que a instituição informou que não houve funcionamento neste período de pandemia. Dessa forma, a APAI Paraty devolveu ao erário aproximadamente R$ 80 mil e solicitou seu remanejamento para realizar a aquisição de veículo automotor, porém, em atenção ao princípio da proibição de estorno de verbas, é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação sem a prévia autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal. Ressalta-se que a atual dinâmica orçamentária exige contingência de gastos e recorrente abertura de créditos adicionais, tendo em vistas que o combate à pandemia da Covid-19 exige inúmeros gastos extraordinários e necessidade de suplementação recorrente, de modo que a Procuradoria-Geral do município recomenda o não deslocamento orçamentário com vistas ao cumprimento da lei e demais legislações orçamentárias pertinentes. A PGM ainda recomenda a não realização de repasses à Federação das APAIs do Estado do Rio de Janeiro, enquanto não forem realizadas as seguintes condutas administrativas: saneamento das irregularidades apontadas, principalmente a ausência da certidão trabalhista, abrir processo administrativo para elaboração de relatório técnico de fiscalização, com necessária vistoria presencial, por um representante do Poder Executivo que contenha os seguintes elementos: certificar a regularidade do procedimento de chamamento público
ou sua dispensa inexigibilidade, juntar nos autos o termo de fomento, termo de colaboração ou outro instrumento que tenha formalizado o repasse da subvenção, anexar ao relatório a manifestação do fiscal do instrumento de transferência quanto à regularidade na execução do plano de trabalho nos últimos 2 anos, informar comprovadamente quais os critérios e objetivos utilizados para a escolha da entidade beneficiária em atenção aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, justificar o valor da subvenção concedida à entidade nos termos do parágrafo único do artigo 16 da Lei nº 4.320, que implicará, se for o caso, na verificação da conformidade de orçamento da entidade com preços correntes no mercado, justificar em que medida e por quais razões o fomento ao setor privado revela-se mais econômico e eficiente do que a prestação de serviços diretamente pelo município, consignando-se, se for o caso, a impossibilidade de fazê-lo mediante atuação direta, comprovar que o valor transferido ao particular tem caráter suplementar aos recursos de origem privada, no que tange a plena realização das finalidades da entidade beneficiária, eis que o particular não pode depender exclusivamente dos repasses públicos para exercer o seu objetivo, demonstrar, através de motivação idônea, pautada em elementos objetivamente aferíveis, o interesse público local e as peculiaridades fáticas que ensejam a destinação de recurso público às entidades particulares. Prioritariamente, o fomento deve voltar-se à consecução dos valores mais caros à sociedade, ora plasmados na tutela dos direitos fundamentais de índole individual e social. Comprovar que a subvenção pretendida visa o incremento de atividades de cultura, assistência social, médica e educacional, ou ainda aos propósitos específicos contidos no detalhamento levado a efeito da deliberação do TCE do Rio de Janeiro, número 200, de 96, em especial seu artigo 22, comprovar que lei específica aprovada no âmbito do município autorizando a concessão da subvenção para a Federação das APAES do Rio de Janeiro e a existência de cobertura orçamentária, comprovar o cumprimento do disposto do artigo 4, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município deve estabelecer formas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, bem assim as condições e exigências para transferências de recursos em entidades públicas privadas, comprovar que a entidade beneficiária possui estrutura, tanto material quanto técnico, para o desempenho satisfatório de seu objetivo altruístico, comprovar o caráter não lucrativo da entidade subvencionada, o montante da subvenção jamais poderá ser superior à margem de custo da atividade desenvolvida pelo beneficiário, e, em caso de utilização, a menor deverá ser restituída ao poder público, comprovar que a subvenção não corresponde a uma contraprestação direta referente a bens e serviços oferecidos pelo particular, isso é, prova de que o repasse de recursos destina-se a cobrir despesas operacionais das entidades subvencionadas, e esclarecer se há controle quanto aos preços dos bens e serviços contratados pelo particular através dos recursos públicos disponibilizados pelo erário, certificar-se se a entidade atende os requisitos da Lei Municipal nº 1978 de 2014. Diante do que for exposto acima, resta devidamente demonstrado o equívoco das manifestações realizadas pela suposta representante da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro, no município de Paraty. Ressalta-se que no mês de março da corrente ano, em visita à instituição, o vice-prefeito Isaac Marendais, acompanhado do representante do governo Alex Nilmer, foram recebidos por uma funcionária e constataram que naquele momento não estava acontecendo nenhum tipo de movimento ou atendimento clínico-pedagógico aos assistidos, o que lhes chamou a atenção, visto que mesmo em período de pandemia, outras instituições buscam atender a demanda existente pelos meios possíveis com as adaptações necessárias. Cumpre-nos informar, ainda que na qualidade de vereador entre 2009 e 2016, Luciano Vidal, inclusive enquanto presidente da Câmara, em parceria com a Prefeitura de Paraty, não mediu esforços para buscar meios de solucionar os problemas que a instituição enfrentava. Oportuno ressaltar que este público não se omite em prestar apoio à PAI ou a qualquer outra instituição que preste relevante serviço à nossa comunidade, cada uma em seu segmento. Todavia, deve ser considerado que a situação enfrentada pela PAI não tem relação direta ou indireta com a disposição do município em prestar auxílio
sendo certo que o quadro lá vivenciado decorre do resultado da gestão da instituição, fato que não é de competência da administração municipal. Se não há trabalho lá desenvolvido e a instituição não tem outra fonte de recursos senão a subvenção concedida pelo poder público municipal, o que é irregular, estando a verba hoje engessada pelas pendências apresentadas pela APAI Paraty, então devem os ilustres vereadores considerar que não será discurso político ou raivoso isolado de pessoas que sequer têm real poder de gestão na instituição que irá se reverter em ganho para aqueles que mais deveriam importar, antes apenas inflama ânimos e impele pessoas a tentar tutelar situações irregulares como se fossem demandas legítimas. Enquanto, na realidade, hoje, o que devemos almejar é que aqueles que têm a competência de direção na instituição, nos moldes legais, alcancem meios para resgatar a regularidade necessária para retomar seus trabalhos e atendimentos à demanda específica, visto que funcionamento com portas fechadas e sem atendimento como vinha ocorrendo não justifica recebimento de subvenção. Cordialmente, Luciano de Oliveira Vidal, prefeito de Paraty. Gabinete do vereador Paulo Sérgio, ofício número 18, justificativa de ausência na sessão ordinária. Ao cumprimentá-lo cordialmente, tem essa finalidade, justificar a ausência do vereador Paulo Sérgio dos Santos da sessão ordinária que acontecerá no dia 3 de maio. Justificativa de ausência do vereador Paulo Sérgio. Justificativa de ausência à sessão ordinária. Ao cumprimentá-la cordialmente, serve o presente para comunicar que o vereador Sanica, por motivo de força maior, estará ausente da 12ª sessão ordinária. Sem mais para o momento, formulo votos de elevada estima e consideração. Justificativa de ausência do vereador Sanica. Veto total ao projeto de lei número 004 de 2021, que institui o programa Internet gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino e dá outras providências. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça, Defesa do Cidadão e Orçamento. Veto total ao projeto de lei número 002 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Hospital Público Veterinário para atendimento de animais no município de Paraty. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça e Educação. Projeto de lei complementar número 002 de 2021 dispõe sobre as atribuições para cargo de agentes de apoio à educação e dá outras providências. Projeto de lei do Poder Executivo. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça, Educação e Orçamento. Projeto de lei número 029 de 2021 dispõe sobre o incentivo à doação de alimentos no período de campanha de vacinação no município de Paraty. Projeto de lei do vereador Paulo Sérgio. Encaminho o projeto para a Comissão de Justiça, Saúde e Assistência Social. Projeto de lei número 032 de 2021 estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos a oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão dos serviços e da outras providências. Projeto de lei do vereador Lulu. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça, Defesa do Cidadão e Orçamento. Projeto de lei número 033 de 2021 autoriza o Poder Executivo a proceder à regulamentação de reajuste do salário mínimo nacional vigente. Projeto de lei do Poder Executivo. Encaminho à Comissão de Justiça e Orçamento. Projeto de lei número 035 de 2021 autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências. Projeto de lei do Poder Executivo. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça e Orçamento.
Projeto de resolução número 001 de 2021 dispõe sobre a concessão da comenda de mérito para destaques na área esportiva, cultural, ambiental, da saúde, da ciência e tecnologia. Vereador autor, Alan Ribeiro. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça, Cultura, Meio Ambiente, Saúde e Orçamento. Requerimento número 071, solicita convocação de audiência pública para que seja oficiada a mesa diretora da Câmara, solicitando a convocação de audiência pública com representantes de diversos órgãos de justiça e segurança pública, com data a ser definida pelo plenário, para tratar sobre o tema de juventude e segurança pública. Justifica-se o presente requerimento, levando em consideração os números alarmantes de casos de violência e o que afeta toda a população e causa dor a dezenas de famílias. Por isso, urge a necessidade de um debate a fim de elaborar políticas públicas buscando minimizar essa questão que aflige os paratienses. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento 071 de 2021 do vereador Lucas Cordeiro está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 073. Requeiro à mesa que seja oficiado o senhor Luciano de Oliveira Vidal e o seu secretário de Obras, Fabrício Soares, informações sobre os projetos existentes que contemplem obras de asfaltamento no bairro do Jabaquara, bem como informem a previsão para a realização da obra e a relação das próximas ruas a serem asfaltadas. Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento 073 de 2021 da professora Flora em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 074 de 2021. Requeiro que seja oficiada a Delegacia de Polícia de Paraty, excelentíssimo delegado Marcelo Haddad, acerca do andamento dos atendimentos realizados às mulheres vítimas de violências no município. Além disso, se existe algum tipo de abordagem especializada para tais casos, como também informações a respeito da atuação da patrulha Maria da Penha em territórios locais. Justifica-se o presente requerimento, levando em consideração a importância da Lei Maria da Penha para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, de forma que seja garantido o cumprimento e efetividade dos equipamentos de proteção às vítimas, uma vez que constitui uma responsabilidade que vai além do âmbito familiar. Por tais motivos, faz-se necessário o presente requerimento. Requerimento da vereadora professora Flora e do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento 074 de 2021 da professora Flora e Lucas Cordeiro em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 075. Requeremos que seja oficiada a empresa Qualitur, concessionária de transporte público em Paraty, solicitando informações sobre a diminuição de linhas e horários que acarretam em aglomerações dos pontos de ônibus na rodoviária e até mesmo dentro dos coletivos em nosso município. Este requerimento se justifica considerando as repetidas reclamações chegadas a esta Casa Legislativa por parte dos munícipes contra a empresa Qualitur. São recorrentes as denúncias de atraso, corte de linhas, horários e superlotação dos coletivos, e o problema torna-se ainda mais grave, levando em conta que vivemos em uma pandemia e que toda e qualquer aglomeração representa um grave risco à saúde pública. Assim, entendendo que uma das funções do Legislativo é fiscalizar o bem-estar da população, cobramos esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela concessionária, que, ao que vemos, vão no sentido contrário às recomendações de não aglomeração e distanciamento social. Entendendo a importância da questão, aguardamos uma resposta para o presente requerimento. Requerimento da Comissão de Transporte da Câmara. Requerimento 075 de 2021 em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 076 de 2021. Requeiro à mesa que seja oficiado o senhor
Excelentíssimo Luciano de Oliveira Vidal, informações referentes à instalação de fossas biodigestoras nas escolas municipais da Costeira. O pedido se justifica, uma vez que as escolas são importantes espaços públicos e elas são o braço do Estado mais próximo das pessoas. Como tal, além de ser um espaço educacional, deve ser também um local de integração e representatividade, onde o poder público municipal possa realizar ações que contribuam para melhorias da comunidade. Assim, acreditamos que a instalação de fossas biodigestoras demonstrará interesse e zelo pelo meio ambiente e saúde da população. As fossas biodigestoras são uma das opções mais apropriadas para o uso de comunidades costeiras e rurais, pois, além de tratar o esgoto, ainda podem ter usos posteriores como adubo orgânico, seguro e natural. A saber, as escolas costeiras apontadas para a instalação de fossas biodigestoras são as que seguem: Praia do Sono, Praia da Ponta Negra, Ilha do Araújo, Ponta Grossa, Juatinga, Pouso da Cajaíba, Praia do Calhaus e Escola Municipal José Moreira Cupê e Domingos Gonçalves de Abreu, no Mamanguá. Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento 076/2021 da professora Flora está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 370, solicita manutenção da estrada principal do bairro Rio dos Meros. Indicação número 371, solicita construção de uma quadra poliesportiva no bairro Jabaquara. Indicação número 372, solicita manutenção da praça municipal no bairro Portal de Paraty. E indicação número 392, solicita que seja disponibilizada ao DETRAN uma área específica para a realização de inspeção veicular em Paraty. Indicação 393, solicita troca de lâmpadas nos postes de iluminação pública no Morro do Corumbê. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 375, solicita contratação de um guarda na Secretaria Social. Secretaria de Assistência Social? Solicita contratação de um guarda na Secretaria de Assistência Social. Indicação número 376, solicita reforma na tampa do bueiro da rua Vera Cruz, 348, no bairro da Ilha das Cobras. Indicação número 377, solicita construção de quebra-molas na rua A, no bairro Vila Dom Pedro I, próximo à Paraty Náutica. Indicação número 378, solicita reforma dos bancos da Igreja da Matriz, no Centro Histórico. Indicação número 379, solicita construção de quebra-molas na rua João de Barro, no bairro Caborê. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 384, solicita desobstrução das manilhas e nivelamento da rua Epaminondas Carlos de Melo, no bairro Patitiba, com caimento para o mar. Indicação número 385, solicita conclusão das obras da rua Visconde do Rio Branco, manutenção e limpeza da avenida 22 de Abril, no bairro Jabaquara. Indicação número 389, solicita reforma total da Escola Municipal Teófilo Ramec, no bairro Patrimônio. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 374, solicita manutenção dos bueiros da estrada Paraty-Cunha entre o sítio Nascente Branca e Mercado Cordeiro. Indicação número 386, solicita que seja incluído no grupo de prioridade da vacina do Covid-19 motoristas, cobradores e despachantes. Indicação conjunto com o vereador Tunico Gama.
Indicação número 387, solicita contratação de um terapeuta ocupacional para o CAPS. Indicação número 388, solicita reparo do telhado do prédio do CAPS. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico. Indicação número 359, solicita manutenção da academia ao ar livre no bairro São Roque. Indicação número 360, solicita manutenção da rua da Estrada da Graúna, localizada na primeira direita antes do bar do Fernando, conhecida como Rua Senhor Lourenço. Indicação número 361, solicita construção de uma academia ao ar livre no bairro Areal do Taquari. Indicação número 362, solicita zelador para atender a comunidade da Várzea do Bom Retiro. Indicação número 363, solicita a instalação de uma subestação de tratamento de esgoto na localidade da Trindade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 390, solicita instalação de placas de identificação no Horto Municipal de Paraty. Indicação número 391, solicita instalação de equipamento de academia pública na Praça Geraldo Gama, no bairro Caborê. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação número 364, solicita instalação de duchas públicas ao longo da orla da Praia do Jabaquara. Indicação número 365, solicita instalação de duchas públicas ao longo da Praia do Pontal. Indicação de número 366, solicita construção de uma cobertura com bancos e banheiros para mototaxistas no ponto localizado em frente ao restaurante da Detinha, na Avenida Roberto Silveira. Indicação número 367, solicita instalação de faixa de pedestre em frente ao supermercado do Carlão, no Parque Imperial, interligando a mesma ao shopping da rodoviária. Indicação número 383, solicita reajuste de 20% sobre o valor do cartão alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal. Indicações do vereador Lulu. Indicações do vereador Lulu está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Rodrigo Penha para agraciamento como moção de aplausos ao senhor Luiz Guilherme Azevedo Enes. Um milagre chamado Luiz Guilherme Azevedo Enes nasceu na tarde do dia 31/1/2011. Mamãe ficou esperando o tão sonhado momento de pegar o seu precioso filho nos braços, mas isso não aconteceu. Ele tinha nascido com uma insuficiência respiratória, foi direto para a incubadora para receber oxigênio. Como não havia melhora, com 3 dias de vida, foi transferido para o Pro Baby UTI neonatal em Barra Mansa e começa então uma intensa campanha de oração pela sua vida. Pessoas com crenças distintas começaram a clamar pela recuperação e cura. Assim, com 8 dias de internado, Luiz Guilherme estava completamente curado. Mamãe, papai e vovó Emília foram buscá-lo com muita alegria. Os anos foram passando e Luiz foi se desenvolvendo com graça e perfeição. Sempre participativo no meio esportivo, já correu o X-Terra Kids e foi bicampeão no tênis e participou de várias modalidades em jogos escolares. Com 5 anos começou a jogar na escolinha Joga Junto em Paraty, tendo professores seu pai e o tio Luan. Com 8 anos, fez a sua primeira viagem para jogar uma competição de futebol em Minas Gerais pelo time CTI de Ubatuba. Daí para frente não parou mais. Jogou em Taubaté, São José, Bueno Brandão, Cruzeiro, até que em 2019 ele chegou ao Volta Redonda. Lá ele conheceu o seu treinador de goleiros, Welton Pereira, que o lapidou como um verdadeiro diamante. Com suas participações e vitórias, ficou exposto na vitrine do futebol infantil e, em abril de 2021,
Fez teste e passou a fazer parte do Fluminense Futebol Clube, onde treina toda semana. Essa é a história de um menino simples, morador de Paraty, que ama treinar e deseja alçar voos ainda mais altos. Pelo motivo exposto, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder ao senhor Luiz Guilherme Azevedo Enes presente moção de aplausos. Moção de aplausos do vereador Rodrigo Penha. Moção de aplauso de autoria do vereador Rodrigo Penha está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador, com a vereadora professora Flora. Boa tarde a todos. A questão dos requerimentos, né? Temos muitos amigos que moram no Jabaquara, próximo lá do Caborê, e frequentávamos, inclusive, um veterinário lá que toda vez para chegar uma novela, porque era muito barro, muita lama, e o problema continua. E eu luto por esse asfalto, principalmente porque a gente está fazendo um Porto Canoas, que é um empreendimento, né, bem pertinho, e aquilo já está tudo asfaltado. Então, acho que sempre tem dois pesos, duas medidas, de certa forma. E aí, então, a gente, ouvindo os moradores e pela própria vivência, está aí solicitando esse asfaltamento. A mesma coisa a respeito das informações que a gente pede sobre a Lei Maria da Penha e sobre o funcionamento. Sabemos que as mulheres, ao sofrerem, né, violência doméstica, elas têm muita dificuldade ainda de informar, de serem atendidas dignamente e de receberem, inclusive em casa, quando é um socorro. Então, isso é uma coisa que a gente realmente precisa mudar e precisa estarmos juntos, né, com diversos setores da sociedade para que isso aconteça. A colitura, a mesma coisa. Na segunda-feira, os ônibus têm diminuído, o pessoal dos transportes, né, o Alan, o Tonico, pediram para a gente fazer esse requerimento, uma vez que há muitas denúncias de aglomeração. Muito bem. Meu xodó é a escola, sempre falo que a escola é um espaço de excelência do braço do Estado nas comunidades, ele representa um pouco o governo. Então, a escola tem que ser bem cuidada, tem que ser um espaço que integre as pessoas. E, nesse pensamento, colocar fossas biodigestoras aponta para um governo que pensa no meio ambiente, que pensa no cidadão de forma integral. Então, seria muito bom, importante e viável a colocação das fossas biodigestoras na escola. Vou aproveitar e falar da indicação lá na Praça Caborê, já agradecendo que foi arrumada a iluminação, aquela iluminação que foi difícil, teve que botar com andaime na outra praça. E essa é uma praça que está sendo muito frequentada por jovens do meu bairro, e muitos ficam assistindo o jogo que está acontecendo dentro da quadra. E na parte de trás e lateral da quadra tem muito espaço para ser colocado uma academia. Uma academia que nem os jovens mesmo conversaram comigo, não é aquela assim muito daqueles que são para as pessoas mais velhas, né? É um equipamento de verdade, igual tem no Jabaquara e no Pontal, aqueles de inox, que são um pouco mais caros, duram mais, mas são mais efetivos para exercícios. Então, é esse equipamento que a gente está pedindo aí. E estamos fazendo um trabalho voluntário no Horto, e toda vez que eu falo para algum conhecido ir lá, tem a complicação porque não tem placa no Horto.
Então, estou pedindo para botar uma placa, que assim colabora com todo o andamento de um excelente trabalho que está acontecendo e vai acontecer lá, né, Lucas? Nós temos acompanhado lá, e eu acredito que o Horto vai passar a ser um espaço muito interessante. Então, já pedimos de antemão um horto, uma placa para ele. Obrigada. Com a palavra, o senhor vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos mais uma vez, à nobre mesa, aos demais colegas, ilustres vereadores e todos os presentes e funcionários dessa casa. Gostaria de falar aqui sobre a indicação 393 de 2021, de nossa autoria, que solicita, 392, que solicita junto à Prefeitura que seja disponibilizado dentro de Paraty uma área para a realização dos exames de fiscalização veicular pelo DETRAN, para que isso possa estar ocorrendo dentro do nosso município. Nosso posto de vistoria mais próximo fica em Angra dos Reis, e todos sabem o tremendo transtorno que é para a nossa população, quando precisa emplacar, quando precisa de uma vistoria, tem que percorrer aí 200 quilômetros, quem sai do centro da cidade, por uma simples vistoria que, muitas das vezes, com 5 minutos, você consegue solucionar o seu problema. E quem transita aí pela cidade de Paraty, vê a demanda, o fluxo de carros nas ruas é constante. A gente, enquanto município, não pode mais estar refém de estar se deslocando daqui até Angra dos Reis. Quanto mais numa pandemia onde os postos de vistoria do DETRAN encontram-se fechados, a gente fica aí acumulando esse débito, essa pendência, e muitas das vezes, quando a gente sofre uma abordagem na rua, o fiscal do trânsito não está preocupado se a gente conseguiu, se o DETRAN está funcionando ou não. Então, que o Alex possa, junto com o Vidal, interceder, representando aqui o Executivo, para que o Vidal nos auxilie também nessa luta e que Paraty se liberte de uma vez por todas de ser refém do município de Angra dos Reis, como em muitas outras coisas ainda, infelizmente, nós somos. Solicitei aqui também uma área de lazer para o bairro da Jabaquara, a professora Flora muito bem colocou, o bairro é um cartão postal, um ponto turístico de nossa cidade, e ainda precisa de muita infraestrutura básica, né? E o esporte, assim como o Tonico, né, também foi nosso secretário de esporte, sabe, é importantíssimo para o desenvolvimento das nossas crianças. Temos uma moção de aplauso apresentada pelo nobre vereador aqui, Rodrigo Penha, para um jovem do nosso município que hoje tem que ir até o Rio de Janeiro para conseguir praticar o seu esporte, vamos colocar aí com condições mínimas de um dia ser um atleta de alto rendimento. Então, essas áreas de esportes, elas vêm para combater violência, sim, para dar um novo norte para a vida desses jovens, e é através disso que a gente pode estar trabalhando um futuro melhor. No bojo dessa indicação, eu gostaria de falar também, já conversei com a secretária, mas reforço aqui também, aproveitando a presença do Alex, que leve até o prefeito Vidal, uma colocação nossa, não adianta nada a prefeitura pura e simplesmente construir uma quadra em um bairro. Muitas das vezes a gente observa que essas quadras são ocupadas por pessoas que têm atitudes e condutas ilícitas. E os nossos jovens crescem cercados por esses indivíduos que praticam o ilícito e entendem aquilo como normal. Então, é imperioso que a prefeitura estabeleça um programa urgente de esporte, uma política pública nessa área, para que as nossas quadras, para que os centros de lazer do município não fiquem ociosos, sendo ocupados por pessoas erradas. Nesse sentido, eu venho solicitar que o bairro do Condado receba algum tipo de escola de esporte, seja de futebol, seja de basquete, seja de vôlei, qualquer que seja. A gente está pedindo socorro. É um bairro com um número enorme de crianças e, nesse momento de pandemia, por mais que a gente tenha o problema da aglomeração,
existem outras abordagens que podem estar sendo colocadas para que a gente trabalhe com essas crianças, dando a elas, como eu disse aqui, um novo norte, uma nova forma de enxergar o seu próprio futuro, para que eles tenham uma perspectiva. Esse é o meu apelo, são essas minhas palavras. Agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Marquinho. Se abstém? Com a palavra, o vereador Tunico Gama. Boa tarde a todos. Boa tarde, público presente, caros vereadores. Iniciar já agradecendo aí a aprovação das nossas indicações, que, como a gente sempre costuma falar, a gente é o braço do poder público e o braço da nossa população, que a gente está presente aí com a nossa população, para que a gente possa estar trazendo aí as demandas e indicando aqui para que possa, dentro do possível, ser solucionada. Uma das primeiras indicações é a manutenção da academia do bairro São Roque, que não só no São Roque, mas como nos demais bairros, é uma preocupação. Então, aí que a gente possa, de repente, os caros vereadores, a gente está conversando aí com o nosso secretário de obra para estar viabilizando com o nosso prefeito a manutenção dessas academias, que está começando aí a precisar de manutenção. Estou solicitando aqui uma manutenção na estrada da Graúna, que é a primeira lá ao lado direito, onde mora o seu Lourenço. E a estrada está muito ruim, que o nosso secretário de obra possa estar dando aí uma atenção ali para a comunidade da Graúna. Aqui a gente está fazendo a indicação da academia ao ar livre no bairro Areal do Taquari. Os caros nobres colegas aqui sabem que o Areal do Taquari não tem área pública. Então, ali a gente não tem nem como ocupar o tempo das nossas crianças. O que tem ali é até um campinho que está na área da DENIT, que eu acho que, de repente, o poder público poderia olhar com atenção para que a gente possa estar ajudando essa comunidade. Venho solicitar ali um zelador para a várzea do Bom Retiro e solicitando a instalação da subestação de tratamento de esgoto da localidade da Trindade. Está em andamento, alguns colegas aqui sabem disso. A gente faz um apelo aqui, porque, infelizmente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não é A e B que vai agradar, mas está tendo alguma resistência lá na comunidade, mas que as pessoas vejam o benefício que pode trazer, porque quem aqui frequentou Praia Grande, que tinha aquela língua preta lá na praia, hoje você vai lá, não tem. E, um lugar turístico belo igual a Trindade, infelizmente tem pessoas que estão tendo essa resistência. E, às vezes, é um benefício que vai trazer para toda a comunidade. Aí, de repente, porque aí de, sei lá, meia dúzia de pessoas, corre o risco de não ter a instalação dessa subestação. Já deixa aqui até o meu apelo, Alex, se eles não quiserem lá, tem um projeto pronto para o São Roque também. A comunidade está de braço aberto lá. Está prontinho o projeto. Mas como o prefeito assumiu um compromisso com a comunidade da Trindade, ela está na nossa frente. Quero agradecer aqui ao companheiro Lucas, pela indicação conjunta dos motoristas e cobradores e despachantes, que estão aí na linha de frente. A gente tem visto aí no jornal no estado do Rio de Janeiro, eles também já estão começando a entrar aí na linha de vacinação, que possamos aí estar atendendo. Eu vou falar rapidamente, porque quando o Marquinhos aqui pediu a vista do último projeto, a gente teve a oportunidade de sentar com a secretária Carla Lacerda, Marquinhos? Eu, você e o Lucas. E, no momento, eu até tirei a dúvida sobre esse projeto que estava na Comissão de Justiça, que é sobre a criação da estrutura do hospital. O hospital existe, mas não está regulamentado. E o que isso está ocasionando nesse momento? O prefeito não pode dar andamento no hemonúcleo,
que seria instalada ali do lado do hospital, porque não tem um CNPJ. Então, tem que regulamentar o hospital para ser criado um CNPJ para que a gente possa criar esse hemonúcleo. Porque a Secretaria de Vigilância Estadual, ela só nos dará essa licença se a gente tiver um CNPJ separado. Então, já estou aqui adiantando, né, os nobres colegas, a hora que for ser apreciado, que pensem aí com carinho. Essas são a minha palavra, muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, Alex. Falar a respeito das indicações, nós fizemos 3 indicações. Desobstrução e nivelamento na rua Epaminondas, Carlos de Melo, a maré sobe, não escoa depois. Problema antigo também, porque tem uma casa no final da rua muito antiga, e, enfim, é um problema que tem que ser solucionado. Não sei como, isso é um trabalho para os nossos engenheiros aí. Solicitando a conclusão das obras na rua Visconde do Rio Branco, na Jabaquara, a vereadora Flora me antecedeu e falou, importante. Jabaquara precisa ser pavimentado quanto antes. Cada hora é uma história. Aquele bairro não suporta mais. É um bairro grandioso, que tem muito potencial e que gera também muito recurso através de seus impostos para o município e que precisa ser melhor avaliado. Então, seria importante, sim, a retomada da pavimentação naquele bairro. Eu estive, semana passada, como eu faço todos os anos, de visitar as escolas, e nas escolas estive lá na Escola Teófilo Ramec, no Patrimônio, e a gente está pedindo uma manutenção na escola, como todos os anos tem que acontecer, mas a gente sabe que é assim que funciona, né? Então, a gente está fazendo a indicação de manutenção da escola. Falar do nosso agraciado, agradecendo primeiramente a Vossa Excelência pela votação favorável ao Luiz Guilherme. É um exemplo de menino, assim, é um menino que está começando a dizer, pô, vereador, dá moção de aplausos para uma criança. Mas justamente por isso, para chamar a atenção das outras crianças, para chamar a atenção de nós todos aqui, vereador Tonico, secretário de esporte, vereador Alan tem esse punho, o Lucas trabalha diretamente com a juventude, Flora, professora, vereador Marquinhos, toda a costeira praticamente, toda a cidade está representada aqui, e as crianças precisam de uma maior atenção por nossa parte. E, infelizmente, as leis de esporte dependem do executivo. Quem sabe a gente não consegue sentar, e esses projetos que estão lá, a gente consegue aí um apoio maior e chegar num acordo para que as coisas comecem a andar nessa questão financeira do esporte, que é muito difícil. O financiamento esportivo em Paraty é um grande entrave para que as coisas comecem a galgar. Antigamente, nós tínhamos um campinho de pelada em cada bairro, praticamente. Bairros como Pontal tinha até 2. Na Patitiba tinham 2. O aeroporto, nós jogávamos bola pelo aeroporto inteiro. A Capelinha a gente batia pelada, em frente à Pousada do Ouro, na Grama, na Santa Rita, no estacionamento aqui hoje. E a gente não via nem as crianças com bola mais hoje. Coisa rara a gente ver uma bola na mão de uma criança. A gente brincava muito aqui nessa região e precisamos voltar isso. Queria pedir, foi feita a poda atrás da Igreja Matriz, que ajudou muito, mais estacionamento ali, na área ao lado da Igreja Matriz, precisa de mais poda. Passei ali agora, as árvores tomando conta dos refletores, então não iluminam nada e fica realmente perigoso na parte da noite. Pedi mais uma vez a colocação de lixeiras no centro histórico, não tem lixeira no centro histórico, é muito complicado, precisa retomar a colocação das lixeiras o quanto antes. Chamar a atenção também, vereadores, para a manutenção do Caminho do Ouro, muito preocupante, a Escola do Penha, eu tenho diversas indicações, tem laudo da Defesa Civil que a Escola do Penha está caindo, parte dela já desabou, pessoas estão tomando aquela escola, dormindo lá embaixo daquelas vigas, aquilo pode, de uma hora para outra, desabar e matar alguém mesmo. Sem falar nos animais peçonhentos, é um prédio que não tem mais como recuperar, infelizmente, a memória efetiva daquelas pessoas que passaram por lá do bairro.
vai ficar só na memória. Aquele prédio tem laudo da Defesa Civil que precisa ser demolido quanto antes. O risco está muito grande. Então, eu chamo a atenção do prefeito para que a gente consiga resolver isso. Trevo de Paraty. Eu quase atropelei 2 pessoas ontem, quando eu fui sentido Curisco. Por quê? Acredito que o Tonico, quando pega também de lá para cá, né? Justamente onde as pessoas passam, é onde tem as árvores maiores. E à noite está complicado de enxergar ali. Então, eu queria pedir à Secretaria de Obras, desse uma atenção. Está muito perigoso, porque virou um corredor. Além e hoje fizeram até manutenção ontem lá, podaram tudo, mas aquelas maiores, que é justamente onde as pessoas estão passando. E assim, eu realmente estou preocupado. Eu quase atropelei 2 pessoas ontem, falei, meu Deus, porque não deu para ver. Eu olhei, mas não vi as árvores, mas não vi a pessoa passando. Então, pedi à prefeitura que, se possível, retirá-las daquele local e colocar em outro. Não sei, de repente, pode ser feito. Cabeceira da ponte, em frente à promoção social. Gente, é um buraco, já tem bastante tempo, causa um desnível. Quando vem sentido Ubatuba-Paraty, na ponte, em frente à promoção social, na rodovia, ela está com um buraco. Se coloca asfalto e cai. Se coloca asfalto e cai na cabeceira da ponte. Só que ocorre, quem vem de lá está buscando a contramão para sair do buraco. E quase pode, de uma hora para outra, acontecer um acidente e dar de frente um carro com outro ali e causar vítimas fatais até. Então, eu pedi à prefeitura, se possível, não sei porque é a área federal, de jogar, de repente, um asfalto ali. Praia do Jabaquara também foi feito a contenção, recebi uns vídeos, que o mar foi por baixo, tirou a areia, a prefeitura já esteve lá com máquina, arrumou, fez um paliativo, mas tem que se pensar o quanto antes no Jabaquara. Jabaquara é um bairro que está sofrido muito e precisa resolver isso. Falar também sobre... eu vi o vídeo do prefeito Vidal, do padre Milton, vereadora Flora do Lucas, sobre a escola técnica lá na Ponte Branca, importante. É uma coisa que a gente cobrava bastante também. A técnicas, a agricultura familiar, ali a questão do outro, precisa realmente ser levado em consideração e importante. Sobre a indicação, Lucas, do TO para o CAPS, importante, terapeuta ocupacional, ele ajuda muito as pessoas com deficiência, e as pessoas têm dificuldade motora, uma série de ações que só esse profissional consegue atingir o êxito. Então, realmente na rede não tem. Como nós só temos 2 fonoaudiólogas hoje atendendo na saúde, é muito pouco para a demanda. Então, realmente precisa e importante indicação. Com relação a mulheres agredidas, realmente, vereadora Flora e vereador Lucas estão com razão também, porque esse final de semana mesmo, um amigo me ligou que tinha uma senhora sendo agredida na Praia do Pontal e a gente não tem para quem ligar. E a informação é que não tinha viatura. Então, precisa resolver isso quanto antes. Biodigestores também nas escolas, o Marquinho, né, que sempre luta, é importante isso. E no mais, deixar aí uma semana de esperança e que a gente comece o quanto antes, como a Câmara já faz, espero que a Prefeitura, o quanto antes, comece a debater a questão da depressão no município. Mais um jovem que a gente perde para a depressão, e a gente precisa encarar esse problema de frente. Não somente a gente vê os jovens, mas com toda a população. Como eu tenho falado aqui nas indicações, né, nos ESFs, nós temos mais psicólogos, mais psiquiatras, né, e falar mais abertamente desses assuntos é de fundamental importância. Mais uma vida que se perde, não é a primeira, e a gente precisa ligar o sinal de alerta, a gente precisa trabalhar a prevenção nessa área, a gente precisa enfrentar esse vilão aí, porque vidas estão sendo ceifadas também. E, no mais, são essas minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando essa sessão, demais vereadores, a mesa. Dou início citando aqui um projeto que chegou à casa essa semana, que foi encaminhado aí para algumas comissões, que é a autorizando o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil. Essa operação de crédito, os demais vereadores aí vão poder
observar que é uma forma aí de agilizarmos e fazermos com mais rapidez a construção do Cefec, do Centro de Formação em Economia Criativa, a Escola Técnica, e essa operação de crédito aí com o Banco do Brasil vai possibilitar que isso aconteça com mais agilidade. Então, também deixando claro, vocês vão poder ver no projeto, de que esse foi dividido aí de uma forma que não deixe nenhuma parcela para futuros gestores que assumirão a prefeitura, mas sim será paga durante os 4 anos do atual mandato, e também possibilitará aí de podermos adiantar outras obras. Então, a gente pede agilidade, se pudermos, das comissões que receberão esses projetos, para que na próxima sessão, se tudo der certo, segunda que vem, nós possamos votar e já liberar, porque pela programação, no dia 12 de maio agora, nós começaremos a obra aí da tão sonhada Escola Técnica do SEC, conquista grande para a juventude da nossa cidade. Uma outra coisa importante que fizemos essa semana foi um requerimento pedindo uma audiência pública sobre juventude e segurança. A gente tem debatido isso aqui constantemente, a gente recebe informações, infelizmente, de muitos jovens que estão nos deixando, a gente debate isso com uma frequência, mas acredito que nós precisamos fazer isso com mais clareza, pensando com profissionais, pessoas que realmente são da área da segurança pública, que já fazem algum trabalho, para a gente ver quais são as medidas, de que forma que a gente vai brecar essa situação complicada de envolvimento de muitos jovens com tráfico e por aí vai. Então, a gente faz esse pedido para que seja convocada aí uma audiência pública onde a gente possa debater. Eu até acho que seria interessante que aconteça no mês de agosto, que é o mês da juventude, e a gente pensa em soluções, em políticas públicas de qualidade para combater a violência no nosso município e na defesa da nossa juventude. Nós fizemos aí em conjunto também um requerimento com a vereadora professora Flora, referente também à violência contra as mulheres. Estamos aí agendando para essa semana ainda uma reunião com o delegado, Marcelo Haddad, e também com o comandante da Polícia Militar, para pensar aí, saber quais são as medidas que serão tomadas, a gente também poder levar algumas reclamações, como esta que o Rodrigo citou, essa situação. Então, a gente precisa realmente pensar em formas de tornar Paraty uma cidade mais segura, principalmente para as mulheres que sofrem violências constantes e acabam não tendo a quem recorrer, e também a juventude que tem se envolvido. Eu costumo falar sempre que, infelizmente, o jovem hoje é aquele que mais mata, mas também é aquele que mais morre. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas de qualidade para a segurança. Fizemos algumas indicações, uma em conjunto com o vereador Tunico, nesse pedido de inclusão aí dos motoristas, cobradores e despachantes, Tunico, para vacinação, na linha de solicitando que eles sejam incluídos como grupo de prioridade da vacinação da Covid-19. Eu e a vereadora professora Flora estivemos essa semana com a Carla Lacerda falando sobre o processo de vacinação dos professores, né, dos trabalhadores da educação, e aí também conversamos rapidamente sobre a vacinação dos motoristas, cobradores e despachantes que estão aí na linha de frente. Nós fizemos também uma indicação ali para a Ponte Branca, de alguns bueiros que estão localizados próximos à Igreja Batista, é um mercado. São 3 bueiros que estão dando ali um perigo para os moradores, que é importante que seja dada uma atenção. E outras 2 indicações muito importantes que fizemos foi que essa semana nós estivemos ali no CAPS, fazendo uma visita. Eu até convido os demais vereadores a irem ali, conhecer um pouco o trabalho que é feito. É um equipamento de suma importância para a cidade. Também faço coro à fala do vereador Rodrigo aqui sobre a importância de pensarmos em políticas públicas também de saúde mental, que infelizmente a gente acaba não dando a importância que nós deveríamos dar. O CAPS é um equipamento importante que, graças aí ao atual governo, foi
para um espaço muito melhor, o lugar que eu tive ali, eles estão muito felizes por estarem ali, mas a gente sabe que a gente precisa sempre de melhorias. Então, a gente pediu para que seja dada uma atenção ali ao telhado, que vimos ali que tem alguns problemas, e entrei em contato com o secretário Fabrício, ele informou que os funcionários já estarão lá essa semana dando uma olhada, e a gente pede aí, então, essa atenção também na contratação. A gente pede por indicação a contratação de um terapeuta ocupacional, que é fundamental, sim, para as atividades do dia a dia do CAPS, já que muitas pessoas ali são assistidas e às vezes vão ali, passam o dia, querem ter alguma atividade importante, e infelizmente, atualmente não temos tido isso, é importante esse acompanhamento. Concordo, inclusive, que precisamos, sim, de mais psicólogos na nossa rede, precisamos de mais psiquiatras. Fui informado que mais um psiquiatra começaria essa semana. Já pedi, mas vou pedir novamente. Acho que é fundamental que a gente tenha, dentro da coordenadoria da juventude, tenho falado isso constantemente com o prefeito Vidal, a gente não pode tratar esses casos de suicídios que acontecem constantemente na cidade, com jovens e com demais pessoas, como algo comum. Não é, a gente precisa de um acompanhamento sério, a gente não pode chegar aqui na Câmara ou na Prefeitura simplesmente no mês de setembro, do Setembro Amarelo, levantar as demandas, falar da importância, e depois, quando a gente levanta a demanda, a juventude vem até nós, as pessoas que estão passando por dificuldades vêm até nós, e nós não temos para onde encaminhar. A gente não pode aceitar que pessoas esperem para passar por um atendimento psicológico, porque esperar por isso não dá certo, as pessoas estão com pressa e não podemos permitir que aconteça o que aconteceu esse final de semana com mais um jovem dando fim à sua vida por diversos problemas. Então, a gente precisa se preocupar, sim, com este acompanhamento. Encerro também agradecendo ao prefeito Vidal. Esse final de semana estivemos ali na Ponte Branca, no Horto, com o anúncio da revitalização do Horto Municipal. A professora Flora tem estado ali constantemente com o padre Milton. É muito importante essa revitalização. E um outro pedido muito antigo da comunidade da Ponte Branca e ao redor, que é a revitalização e reabertura da escola da Ponte Branca. A escola da Ponte Branca se tornará uma escola agrícola, e dando aí a possibilidade, como um braço do Centro de Formação e Economia Criativa, o CEFEC, aqui, para acompanhar na questão da agricultura. Então, a gente ficou muito feliz com esses anúncios. São essas minhas palavras. Também quero deixar aqui minha solidariedade à comunidade indígena de Paraty-Mirim, toda a comunidade indígena da nossa cidade, que hoje perdemos o cacique Miguel, cacique ali da aldeia do Paraty-Mirim, segundo eles com 120 anos, um cacique extremamente ativo, participante aí das políticas da nossa cidade. Então, nossos sentimentos à comunidade indígena da nossa cidade. São essas minhas palavras. Agradeço. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Tunico Gama, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Lulu, vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria a quem entrará em pauta. Projeto de lei número 005 de 2021 dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação Cultural Gato Pardo. Autor Tunico Gama, segunda votação. Projeto de lei 05 de 2021 do vereador Tunico Gama está em segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 022 de 2021, institui o Observatório de Feminicídio no âmbito do município de Paraty e dá outras providências. Autora, vereadora professora Flora. Mas temos uma emenda modificativa e supressiva 001 de 2021. A Comissão de Defesa do Cidadão e do Meio Ambiente apresenta a emenda que institui o Observatório do Feminicídio no âmbito do município de Paraty e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. No artigo 5º, o Observatório do Feminicídio será coordenado ordinariamente pelo setor responsável a ser definido pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º, suprimido. Emenda modificativa da Comissão de Defesa do Cidadão e do Meio Ambiente. Primeira votação. Emenda modificativa e supressiva 01 de 2021, da Comissão de Defesa do Cidadão e do Meio Ambiente. Está em discussão. Vereadores que aprovam... Só a emenda? Não. Sim, eu ia explicar. A emenda. A palavra a professora Flora. Essa emenda foi proposta porque nós havíamos colocado que o observatório ficaria principalmente sob, né, o cargo da coordenadoria da mulher. E depois o jurídico nos procurou e orientou nesse sentido a redação. Tá? Então, a gente teve que tirar a palavra da coordenadoria da mulher. Foi só essa a diferença. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda modificativa aprovada por unanimidade. Agora vamos ao projeto. Projeto de lei número 022 de 2021 institui o Observatório de Feminicídio no âmbito do município de Paraty e dá outras providências. Autora, vereadora professora Flora. Primeira votação. Projeto de lei 022 de 2021 está em discussão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 028 de 2021 dispõe sobre a criação da estrutura organizacional do Hospital Municipal Hugo Miranda no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Peço primeira e segunda votação, presidente. Vou pedir deliberação à casa. Vereador Lulu, Alan Ribeiro, Marquinho, Rodrigo, Flora, Lucas. Então, o projeto de lei número 028/2021 está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Marquinho. Me abstém. Com a palavra do Nico, eu vou me abster. Rodrigo. Lucas. Se abstém? Flora. Vai não? Com a palavra a vereadora Flora. Eu vou ler com calma o ofício que nós recebemos sobre a PAI, né, que veio da Procuradoria. Me parece que existem realmente problemas, principalmente a questão dela depender da subvenção. Vamos ler com bastante atenção. Quero dizer que as atribuições dos agentes de apoio educacional também solicito que seja bastante lida, porque haverá um concurso público
para este importante cargo, que são os agentes que acompanham os alunos especiais da nossa cidade. Esse concurso está previsto só para 30 vagas, a gente sabe que a gente vai precisar de muito mais que isso. Só na Escola da Mangueira, por exemplo, nós temos 36 alunos com necessidades educativas especiais. Mas, de qualquer forma, é importante a gente acompanhar e fazer com que o concurso aconteça o mais breve possível. Eu parabenizo o Lucas pela audiência pública da juventude, já apontando a questão que é necessário fazer também para a mulher, escutar muito, porque as mulheres têm que fazer corpo de delito lá em Angra, não tem recurso, não tem um carro para levar elas têm que pegar ônibus, ela está numa situação vulnerável. Acredito que a gente tenha muito aí a caminhar. A respeito, o Alan falou da inspeção veicular do Detran. É bom porque assim a gente incentiva a ter mais placas de Paraty, acho que aumenta a renda, né, também do município, e vai colaborar para a gente ter um estacionamento rotativo para os moradores de Paraty. Todo mundo incentivando aí. Eu não tenho placa de Paraty porque não tem inspeção, é a maior complicação, e realmente, se tiver, facilita muito. Quero dizer que a lei do observatório que a gente está fazendo, quero fazer um gancho aqui, é tão importante você conhecer para poder intervir. Não vamos fazer que nem o governo federal, que não está bancando aí nenhum censo do IBGE, né, gente? Como é que a gente vai intervir se a gente não conhece? O observatório é para ver a quantidade, fazer os registros, você reúne num banco de dados todos os casos de feminicídio. E é por isso que a gente também está no movimento que chama Levante Feminista, que é sobre essa grande chaga da nossa sociedade, que é o feminicídio, que tem que ser visto em toda a sua complexidade. E, por isso mesmo, que essa lei do observatório, a gente pede bastante atenção dos meus queridos colegas aí. E falar também que a vacinação dos professores está caminhando. A Secretaria de Educação já fez todo o levantamento de quem está na linha de frente, de todos os profissionais de educação estão incluídos aí. Está por idade, está por unidade de trabalho, estão incluídas as escolas particulares, as estaduais e as municipais. Tá? O primeiro quantitativo está em mais de 800 profissionais, é bastante gente. Então, nós estamos aguardando a portaria que vai ser feita, né, pela equipe técnica da Prefeitura sobre o andamento da vacinação dos profissionais de educação, que consideramos também prioridade máxima. E, muito bem, a respeito só do CAPS, que foi dito aqui a questão da depressão entre jovens e tudo, quero dizer mais uma vez, em benefício da escola. A escola é uma grande janela de observação. Quando a escola está equipada com um orientador educacional, ele logo percebe aquele jovem que está se cortando, que está escrevendo na porta do banheiro pedindo socorro. A gente vivencia muito esse tipo de coisa. E a prevenção é muito importante. Um psicólogo na rede educacional adiantaria também demais, os orientadores, e aí sim, eles estão aptos para encaminhar quando a questão for mais séria. Então, a gente tem que trabalhar em rede, e é nisso que a gente acredita. São essas as minhas palavras, e obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.